Outro dia eu me deparei com um título de livro muito provocador. $3 Worth of God, $3 de Deus, de Wilbur Rees. O autor escreve: eu quero comprar $3 de Deus, por favor. Não o bastante para explodir a minha alma ou perturbar o meu sono, mas apenas o equivalente a um copo de leite quente ou uma soneca ao sol. Não quero o bastante dele para me fazer amar um negro ou apanhar beterrabas com um migrante. Quero êxtase, não transformação. Quero o calor do útero, mas não um novo nascimento. Quero 1 quilo do eterno num saco de papel. Quero comprar $3 de Deus, por favor. E nós, queremos Deus ou apenas $3 de Deus? Bem, Barnabé estava certo de que ele não deveria dar apenas um vislumbre de Deus ou oferecer uma experiência superficial com Jesus Cristo. Barnabé estava disposto a andar a segunda milha, com o objetivo de apresentar a imagem mais bela, clara e precisa de Deus, e promover um relacionamento autêntico, profundo e transformacional com Cristo, aos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador na cidade de Antioquia. Veja bem, Antioquia era uma cidade cosmopolitana, onde judeus e gentios, gregos e bárbaros conviviam uns com os outros. A Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. O pluralismo religioso da cidade era bem conhecido no mundo antigo. Entre os muitos templos de Antioquia, provavelmente o mais notável era um templo de Júpiter Capitolino, revestido de ouro. Nessa diversidade, a primeira comunidade gentil cristã foi estabelecida em Antioquia. Fugindo da perseguição, alguns heróis da fé chegaram a Antioquia e pela primeira vez as boas novas sobre Jesus Cristo foram apresentadas publicamente aos gentios. A Bíblia nos diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se... Só lembrando que toda vez que você vê em vermelho é para você ler. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Provavelmente poucos desses novos crentes em Antioquia tinham uma boa formação bíblica ou uma cosmovisão bíblica. Mesmo havendo uma comunidade judaica em Antioquia, os primeiros crentes eram gentios que provavelmente tinham pouco conhecimento do Antigo Testamento. A igreja começou com conversos que tinham conhecimento bíblico limitado e uma visão de mundo bem secular. Se eles possuíam uma perspectiva espiritual antes da conversão, certamente não era uma perspectiva cristã. Logo após o início da igreja em Antioquia, Barnabé chegou de Jerusalém. Ele examinou a situação e, pelo Espírito Santo, entendeu o que estava acontecendo em Antioquia. Depois, animou todos a continuarem fiéis ao Senhor e observou que muitos se converteram ao Senhor. Barnabé percebeu duas coisas. Ele precisava de uma estratégia para solidificar a igreja e precisava de ajuda para realizá-la. Para resolver o problema, ele deu um passo incomum. Ele deixou a cidade por alguns dias. Qual foi o plano de Barnabé? Pegue sua Bíblia e leia Atos 11, 25 e 26 com os que estão ao seu redor. Tire um tempo para refletir e discutir o plano de Barnabé.
Barnabé entendeu que os novos crentes em Antioquia tinham que estar fundamentados nas Escrituras e precisavam desenvolver um relacionamento autêntico, profundo e transformacional com Jesus Cristo. A responsabilidade era tão grande e importante que Barnabé não conseguiria realizar sozinho. Ele precisava encontrar um colega. Mas não é fácil encontrar o homem certo para tal situação. Barnabé, no entanto, decidiu que ele conhecia o homem certo, mas primeiro ele precisava localizá-lo. Vários anos haviam se passado desde que os seus novos amigos em Jerusalém haviam escoltado Saulo de Tarso até Cesareia e o colocaram em um navio com destino à sua cidade natal. Barnabé não conseguia pensar em mais ninguém tão adequado para a responsabilidade de compartilhar seu ministério em Antioquia do que Saulo. Portanto, ele foi pessoalmente a Tarso para procurá-lo, uma jornada de pelo menos 140 quilômetros. Barnabé encontrou Saulo e o levou para Antioquia. A estratégia que Paulo e Barnabé implementaram em Antioquia pode ser resumida nessas simples palavras. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. A parte mais óbvia da estratégia é o ministério de ensino que eles começaram. Mas o segundo aspecto é a intencionalidade e a continuidade de seu trabalho. Eles ensinaram a igreja durante um ano inteiro, regularmente, sistematicamente, minuciosamente e repetitivamente, várias vezes. O fluxo contínuo de novos crentes entrando na igreja exigia essa abordagem para manter todos se movendo em direção à maturidade em Cristo. O desejo e os sentimentos que motivaram Paulo em tal empreendimento em Antioquia podem ser entendidos em sua carta aos Gálatas. Ó meus filhinhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Barnabé e Paulo não estavam sozinhos em suas iniciativas. A Bíblia apresenta o nome de mais alguns professores em Antioquia, Atos 13:1. O ensino em Antioquia não se limitou a uma transferência de dados, compartilhando as informações corretas. Foi uma experiência transformacional, envolvendo ensino, ação, ministério, prática, mentoria, desenvolvimento, acompanhamento e envio dos discípulos. A realidade é que esse processo de levar cada crente à maturidade em Cristo e prepará-los para o ministério foi uma cultura adotada na igreja de Antioquia. Esse processo pode ser entendido hoje como discipulado. Para a igreja de Antioquia, o discipulado não era apenas um evento ou um programa, mas o motivo de sua existência. A igreja em Antioquia foi a primeira igreja cristã a estabelecer e desenvolver uma cultura discipuladora. Qual foi o resultado? Atos 11:26. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Deixe-me lhe perguntar, quando você pensa em discipulado, o que vem à sua mente? Você já esteve envolvido em um processo de discipulado? Como foi para você?
Compartilhe seus pensamentos com as pessoas ao seu redor. C.S. Lewis entendeu corretamente que o objetivo da igreja é de atrair pessoas para Cristo e torná-las como Cristo. Ele disse que a igreja existe para nenhum outro propósito. E se isso não acontece, as catedrais, o clero, as missões, os sermões, a própria Bíblia não passam de uma perda de tempo. Não há outra maneira de desenvolver movimentos transformacionais genuínos senão através da essencial tarefa de desenvolver discípulos. Neil Cole declara: se você não pode reproduzir discípulos, não pode reproduzir líderes. Se você não pode reproduzir líderes, não pode reproduzir igrejas. Se você não pode reproduzir igrejas, não pode reproduzir movimentos. Hoje vivemos em uma cultura da igreja cristã que define o discipulado como opcional, uma escolha e não uma exigência. Você pode ser um cristão, mas não precisa ser um seguidor de Cristo, um discípulo. Eu penso que podemos dizer que todo discípulo de Jesus é um cristão, mas nem sempre podemos dizer que toda pessoa que se diz cristã é um discípulo. E isto está errado, completamente errado. Precisamos seguir os passos da igreja de Antioquia e criar uma cultura discipuladora. Nós devemos seguir a grande comissão de Jesus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O mandato, a ordem é fazer discípulos. E o resultado almejado é a transformação. A questão lógica é: como estamos nos saindo nessa tarefa? O que poderia ser feito? O que você poderia fazer para ajudar
e promover o desenvolvimento de uma cultura discipuladora em sua comunidade espiritual, em sua igreja. Aproveite esse tempo agora para refletir e discutir sobre esta questão crucial. Eu aprecio a forma como Jeff Iorg resume a cultura discipuladora da igreja em Antioquia. De qualquer forma, a igreja em Antioquia é um modelo transformacional. Por meio do seu ministério de ensino, em obediência às instruções de Jesus, discípulos foram feitos em Antioquia. As convicções doutrinárias foram estabelecidas, a mordomia cristã foi aprendida e praticada, a adoração foi cultivada, o testemunho e o alcance missionário floresceram, e os problemas da igreja foram resolvidos, aplicando os princípios do Evangelho nas relações interpessoais. A fonte pela qual essas mudanças surgiram foi o novo nascimento em Jesus. O canal que guiou o fluxo em direção à maturidade foi o ministério de Paulo, Barnabé, Ágabo, Judas, Silas, Simeão, Lúcio e Manaém, e possivelmente outros. A Antioquia é um modelo inspirador de uma igreja de ensino. É um bom exemplo de uma igreja fazendo discípulos, homens e mulheres, renovando suas mentes e aprendendo a agir cada vez mais como Jesus. Vamos seguir os passos de Antioquia. Vamos ser uma igreja transformadora, uma igreja que faz discípulos. Seja a igreja amando e servindo.